doutora Maria Regina Maluf. Passa a palavra agora ao senhor Luiz Antônio Correia, psicólogo, psicanalista, pedagogo, que falará sobre o tema o porquê da infância, do afeto, do estímulo e da alimentação nas alterações neuroquímicas do cérebro. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer ao senador Romário, demais senadores e pessoas, membros aqui presentes. E vamos falar de uma coisa fantasticamente importante, que é a influência do afeto, do estímulo e da alimentação nas alterações neuroquímicas. Quando eu me reporto a epigenética, alterações sobre cromossomos e neurotransmissores, eu estou me reportando a neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia hoje é uma ciência transdisciplinar. Por que transdisciplinar? Porque ela transpassa as outras ciências, né? Fundamentada nos conhecimentos da neurociência. Eu vou trazer para vocês hoje informações fantasticamente interessantes da importância desses itens que nós vamos abordar nessas alterações neuroquímicas do cérebro, potencializando a criança na sua melhor qualidade de vida e no seu melhor aprendizado. A neuropsicopedagogia ela é fundamentada nos conhecimentos da neurociência para entender como é que funciona o cérebro da criança. Ela utiliza as interfaces da psicologia, entendendo a psicologia infantil, desenvolvimento, subjetividade, e da pedagogia, que vai trabalhar inteiramente a aprendizagem da criança, e ela tem como objeto formal de estudo a relação, então, do cérebro com a aprendizagem humana numa perspectiva de reintegração pessoal, social e escolar. E hoje se trabalha muito a neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva, entendendo como é que funciona o cérebro de crianças que possuem determinadas patologias. Bem, inicialmente eu gostaria de falar para vocês uma coisa fantasticamente importante. Hoje nós já sabemos que existe uma aprendizagem na vida intrauterina. Alguns anos atrás nós nem conversávamos com a barriga, né? Se escondia até a gravidez. A criança nascia de olho fechado. Hoje, conversando com a barriga, a criança já faz conexões nervosas, já cria novas redes neurais dentro da barriga da mãe. Prova é que ela já nasce de olho aberto hoje. A criança hoje, com 2 anos de idade, está baixando o aplicativo no tablet. Existe uma postulação minha que diz que hoje a criança não quer colo, ela quer tablet. Nós temos que voltar a trabalhar essa inocência, essa infantilidade. E por isso que eu vou falar da emoção como questão sine qua non, né? Hoje, a neuropsicopedagogia habilita os profissionais da educação a entender todo esse processo, desde a vida intrauterina até o seu desenvolvimento da vida da pessoa globalizado. Como é que a criança aprende? Eu acho que é uma questão fundamental nós entendermos que aprender, primeiro, é uma questão de concentração. Eu quero dizer para vocês que o cérebro humano só consegue se concentrar em uma coisa de cada vez, né? E às vezes esses dias eu dei uma entrevista na Bandeirante e a entrevistadora disse, mas o cérebro da mulher também? E eu digo, a mulher ela faz várias atividades psicomotoras, né, ao mesmo tempo, mas concentração neurológica é uma só. E a nossa educação ela está perdendo muito porque os nossos educandos não estão mais fixados, não tem mais um foco de atenção ao professor. E a aprendizagem tem uma relação intrínseca de concentração. Concentração, organização, precisa ter uma rotina. A criança não tem que estudar muito, nem nós. Nós temos que estudar pouco, mas todo dia. Se a gente tiver uma organização de estudo diário, a aprendizagem é muito mais eficaz. E ritmo neurológico. O que é ritmo neurológico? E aí sim nós vamos entender a questão da epigenética nessa relação do ritmo neurológico. E eu quero mostrar para vocês que o estímulo tem uma função fundamental. Só que hoje o estímulo está muito evidente, né? Hoje é raro uma criança que não tem uma televisão em casa. Há 50 anos atrás, mal e mal se tinha um rádio. Então, esse estímulo auditivo, estímulo visual, vai fazendo com que a criança já crie novas redes neurais na barriga da mãe, até quando grávida, e a posteriori ela vai ter um desenvolvimento fantástico, porque através da estimulação visual, auditiva, tátil,
todo o cérebro dela, todas as áreas cerebrais, né, aqui, tanto os lobos temporal, parietal, occipital, sistema límbico, todos estão sendo estimulados e criando novas redes neurais, potencializando a criança a ser mais inteligente hoje. Mas existe uma questão fundamental hoje nessa questão do desenvolvimento da criança. Senhores, alimentação. A alimentação tem uma influência fantástica hoje nesse nosso desenvolvimento. Primeiro, a bainha de mielina é um isolante elétrico que permite uma condução mais rápida e mais eficiente nos impulsos nervosos. Se vocês observarem aqui, nós estamos olhando aqui vários neurônios, eles não se comunicam, existe um espaço entre eles chamado fenda sináptica. Quando eu estimulo uma criança, seja ela com qualquer jogo, brincadeira, etc., vai passar a corrente elétrica dessa estimulação de um neurônio para o outro. O que facilitará essa corrente elétrica a se protelar é a bainha de mielina. É um invólucro que vai ajudar na corrente elétrica, na rapidez, na velocidade elétrica no cérebro de todos nós. Uma mãe que se alimenta bem, com qualidade, não é com quantidade, uma criança na primeira infância que se alimenta muito bem, isso vai constituir essa bainha de mielina e vai potencializar essa conexão nervosa, oportunizando o ritmo dessa criança ser muito rápido. A velocidade que pode chegar nessas conexões, quando uma bainha é mielinizada, com uma qualidade de mielina, e de alimentação e de proteína, pode chegar a 340 km por hora a rapidez. Então, o que é isso? É um monomotor. São aquelas crianças que o professor está explicando e ela pega na metade os conteúdos. Ou até nós, que temos uma potencialidade rápida de entender as coisas. Então, essa alimentação na constituição da bainha de mielina é questão sine qua non para a nossa aprendizagem. Uma mãe drogadita, uma mãe muito carente, com uma precariedade de alimentação significativa, vai existir um prejuízo também muito grande na formação desta bainha de mielina, onde nós podemos chamar de desmielinização, e a velocidade na conexão nervosa dessa criança mal alimentada pode chegar a 8 km por hora. Então, a diferença é muito grande, de 340 km para 8 km. É aquela criança que você explica, ou aquele adulto que você explica, que a posteriori será, né? E ele vai ter uma dificuldade gigante. E alguém vai me dizer, mas então eu tenho que abandonar essa criança? Obviamente que não. Nós vamos trabalhar coisas visuais, táteis, palpáveis, falar de subjetividade, falar de abstração, energia nuclear. Para uma criança nesse nível, a dificuldade é grande. Sabemos que a posteriori, com a neuroplasticidade cerebral, essa criança, a posteriori, terá um desenvolvimento em criando novas redes neurais. Mas os neurônios desmielinizados terão um prejuízo para a vida inteira. Então, claro que quanto mais eu estimulo e ela tiver uma alimentação necessária a posteriori, nas novas redes neurais ela terá um desenvolvimento. Mas esses neurônios prejudicados devido à primeira infância dela ou num período gestacional, terão um prejuízo fantasticamente ruim para o resto da vida dessa criança. Então, aqui nós estamos começando a ver o primeiro momento da importância de uma boa alimentação na constituição neural dessa criança para facilitar o ritmo, que o ritmo neural é a velocidade cerebral em que nós conseguimos identificar as coisas. Se nós tivermos nós hoje, na nossa idade, com uma excelente estimulação e uma excelente estimulação, potencializa significativamente o nosso cérebro para nós termos essa habilidade hoje de entendermos facilmente. Uma criança com um problema de desnutrição, um problema de drogadição, ou um problema problemas de falta de alimentação muito significativo, isso vai ter um prejuízo fantástico nesse desenvolvimento de aprendizagem. A criança até tenta entender, mas essas conexões ficarão muito difíceis, né? Nós sabemos que, eu vou mostrar aqui para vocês, quando eu falo, eu estou falando, primeiro, antes de falar, eu penso. Essa área aqui, 70% das pessoas, a comunicação é do lado esquerdo do cérebro, 70% das pessoas. Essa área é chamada Wernicke, onde eu organizo as palavras no pensamento. E essa área aqui
chamada Broca, onde eu explicito o dito, o discurso, a minha fala. Então, a minha fala é resultado do pensamento. Você tem um livro do Vygotsky, Pensamento e Linguagem, né? Todos nós antes, quando somos muito pequenos, não pensamos, ficamos só balbuciando ou ecolalicamente falando o dito da mãe, nenê, gugu, dadá, dedê, repetindo o que a mãe fala. A posteriori, com a maturidade neurológica, nós vamos organizando o pensamento e a criança fica lá dizendo ovo, bola, boneca, nenê. E é importante que ela fale, porque quanto mais ela fala, mais ela organiza pensamento. A fala é o resultado do pensamento. Por isso que quem tem mais fala, mais memoriza, né? Porque quando eu vou falar, passa no hipocampo. Esse vermelhinho aqui do sistema límbico é uma das áreas da nossa memória. Temos a memória pré-frontal, mas temos no hipocampo. Então, quanto mais eu falo, né, mais eu organizo o pensamento e verbalizo. Então, a fala é resultado da organização do meu pensamento. Então, sempre às vezes perguntam, aquele pastor, que homem inteligente, como é que ele sabe a Bíblia de frente para trás? Porque ele dá culto todo dia, há 20 anos, às 7, às 9, às 11. Então, quanto mais a gente verbaliza, vocês quando começaram a iniciar no seu trabalho, foi difícil. Depois do primeiro ano, segundo ano, hoje você não precisa ver nem livro. De tanto que você verbaliza, as palavras vão se organizando aqui no pensamento. Então, essa relação pensamento-linguagem é intrínseca. Mas essa velocidade de conexão tem uma relação intrínseca com essa questão de mielinização, né? Quanto mais eu dispuser dessas proteínas no meu organismo, mais eu vou enriquecer essa questão da mielina. Segunda questão fundamental também, né, no nosso entendimento da alimentação como uma questão sine qua non para o desenvolvimento intelectual, a própria alimentação, né, é através da glicose que a maioria dos nossos alimentos se transforma em açúcar. Né? Nós sabemos disso, por isso que o diabético não é que não possa comer muito doce, ele não pode comer muito, né? Então, por quê? Porque a taxa glicêmica sobe, porque a maioria dos nossos alimentos se transforma em açúcar. Então, é através do açúcar e do oxigênio, no ciclo de Krebs, que essa energia vai ser utilizada pelas vesículas para a liberação de substâncias neurotransmissoras. E aqui é o ponto fundamental. Que substâncias neurotransmissoras? Nós sabemos que, eu falei para vocês que existe uma eletricidade cerebral, que é a sinapse elétrica, né? No nosso cérebro só passa eletricidade, só isso. Só que entre um neurônio e o outro existe uma vesícula aqui no axônio, onde estão os neurotransmissores que precisam ser potencializados através dessa eletricidade. Quando eu potencializo através dessa queima do açúcar com o oxigênio, ele libera substâncias fantasticamente importantes para a nossa aprendizagem. Que substâncias, senhores? Primeiro, uma criança que se alimenta bem, ela vai produzir acetilcolina, uma substância fundamental na aprendizagem, na memória e na atenção. A acetilcolina é uma substância que, com 65, 70 anos, todos nós, devido à idade, vamos criar uma enzima que vai degradar a produção dessa acetilcolina. E, por isso, a demência. A demência vai ser natural, né? E até interessante, porque envelhecer é a única maneira de viver muito tempo. Todos nós queremos viver muito, mas ninguém quer ficar velho. E a única maneira de viver muitos anos é envelhecendo. Só que a demência faz parte da nossa vida. Hoje nós sabemos com a neuroplasticidade cerebral, quanto mais atividade neurológica, mais potencialização nós temos. Só que essa enzima será notória para todos. Aí vamos tomar antidemencial, etc. e tal, né? Mas para degradar essa enzima, não para melhorar a memória. E essa enzima bloqueia a produção desse neurotransmissor chamado acetilcolina. Uma criança que se alimenta muito mal vai ter uma produção muito baixa desse acetilcolina. Então vai ser uma criança com certeza com problema de aprendizagem. Porque no Brasil, principalmente o pessoal da França aí, no Brasil as nossas escolas não avaliam inteligência, nós avaliamos memória da criança. Nós explicamos e perguntamos o que nós explicamos. A criança que tem uma boa memória e com uma produção de acetilcolina equilibrada, ela vai lembrar e vai tirar nota boa. Então, quer dizer, nós temos que mudar até o nosso sistema de avaliação, né? Nós temos que avaliar o potencial e não a memória. Crianças que sempre têm boa memória serão sempre as crianças que terão nota alta. Só que hoje na vida a exigência da memória não é apenas a ela, né? Nós temos que ver criatividade e outras potencialidades, né? Mas voltando aqui, uma criança então que se alimenta muito bem vai ter produção de acetilcolina equilibrada, vai ter uma memória legal. Uma criança que se alimenta mal, né, ou desde que a mãe se alimentou mal na gestação, tudo isso vai ter um prejuízo nessa produção de acetilcolina. Outro neurotransmissor fantástico devido à alimentação é dopamina. Profissionais. Dopamina, senhores, ela primeiro age na atividade motora, né? A baixa taxa de dopamina é Parkinson, é catatonia, fica parado. E a alta taxa é surto psicótico.
A dopamina é questão sine qua non hoje, né? Uma boa alimentação vai trabalhando a dopamina, ela trabalha a recompensa do cérebro, ela trabalha a atenção, ela trabalha motivação. Uma criança que come bem, senhores, será uma criança motivada na escola e para a vida. Uma criança que come mal vai ser uma criança desmotivada. Uma criança que não tem emoção, é fria. Então veja só a importância da dopamina hoje nessa relação de aprendizagem e até de comportamento humano. Uma criança que come bem, senhores, terá serotonina, que vai trabalhar a emoção, vai trabalhar o humor, vai trabalhar a ansiedade, também envolvida no sono. Nós sabemos hoje, a neurociência nos explica hoje que existem 2 momentos de consolidação da memória. O primeiro momento é no sono, nós temos que dormir bem. O primeiro sintoma, senhores, de saúde mental é a insônia. Né? Por quê? Insônia não é só não dormir, é dormir às 11 e acordar às 3, é dormir às 2 e acordar às 5, dormir às 11 e acordar à meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai ter um prejuízo não agora, mas a posteriori para a tua cognição. Você vai começar a esquecer. Não esquecer nomes de pessoas famosas, mas vai esquecer coisas de curto prazo, de memória de curto prazo. Né? A memória de curto prazo está efetivada aqui, ó, né? Nessa região. Tá? Aqui. Por isso que a região occipital, que é da visão, você não perde. Daqui a pouco você está dizendo, como é que é o nome daquele ator? Ele tem cabelo branco, barba branca, a cara dele está aqui na minha frente, mas eu não consigo lembrar do nome. Porque a região occipital não é prejudicada com a demência, e sim a memória de curto prazo. E quando nós não dormirmos, quando dormimos bem, a consequência dela é um efeito de problemas cognitivos, que é um problema na memória. Então, crianças que não dormem bem terão sérios problemas de cognição e que isso tem uma relação intrínseca com serotonina. Por isso que o Prozac foi a pílula da felicidade e que é um neurotransmissor, hoje a serotonina, através da fluoxetina, que ajuda a pessoa a voltar a ter um humor, né? Ter interesse às coisas. Então, uma criança que se alimenta muito mal será uma criança depressiva, com certeza. Não vai ter ânimo para fazer as coisas. Né? E então tem um prejuízo significativo. Outra situação da questão da alimentação tem uma relação com o ácido gama-aminobutírico, com o GABA. O GABA é fundamental para é um inibidor da questão da atividade neurológica e ele ajuda nessa questão da ansiedade. Uma criança que se alimenta muito mal vai ser uma criança muito ansiosa. Uma criança que se alimenta bem vai ser uma criança mais tranquila, mais calma. Então, o ácido gama-aminobutírico é fundamental hoje para equilibrar a nossa ansiedade. Uma criança que se alimenta bem vai desenvolver glutamato, que vai ajudar na aprendizagem e na memória. Uma criança que não se alimenta bem vai ter sérios problemas de produção de glutamato e vai ter sérios problemas de concentração. Será uma criança completamente com o foco desviado. Então vejam só, mais uma vez, a importância de uma excelente alimentação nessa constituição. Uma criança que se alimenta bem vai desenvolver e produzir norepinefrina, que é a noradrenalina, que regula também o humor, a emoção e a atenção. Vocês estão vendo aqui que a maioria dos neurotransmissores trabalha a atenção. E eu falei para vocês que a aprendizagem é concentração. Se não tiver atenção, não tiver foco, não existe aprendizagem. Tá? E, por último, vai trabalhar a endorfina, que é uma ação analgésica, ao ser liberada, estimula a sensação de bem-estar, conforto e ainda o estado de humor e alegria. Então, vejam só aqui, nesse primeiro ponto fundamental que eu estou abordando, a importância que a alimentação tem nessa produção de neurotransmissores. E a professora nos falou anteriormente uma coisa muito importante, né? Mesmo que você vá nascer com toda essa potencialidade, mas se nós não trabalharmos essas questões, tanto de alimentação, de afeto, de estímulo, essas questões externas, terá uma alteração neuroquímica fantástica no desenvolvimento. Então, é importantíssimo que a gente entenda. E hoje, a neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar voltada como eu tinha verbalizado para vocês, na neurociência, na pedagogia e na psicologia, habilita hoje os profissionais da educação a entenderem todo esse desenvolvimento e saber o que fazer melhor. A professora tinha abordado, hoje nós, com a neuropsicopedagogia, nós temos uma avaliação neuropsicopedagógica que oportuniza o educador a entender e encaminhar para determinados profissionais o que fazer com essa criança, porque o grande segredo é nós entendermos a criança e metodologias funcionais e fantásticas importantes para esse desenvolvimento. Bem, nós sabemos também que a emoção tem uma importância vital. Né? Eu falei no primeiro momento que hoje a criança não quer colo, ela quer tablet, mas nós temos que voltar ao Papai Noel.
o coelho da Páscoa, a fada do dente. Nós sabemos que a emoção, senhores, ela vai trabalhar efetivamente sistema límbico, esse sistema límbico, 4 meses de vida intrauterina, nós temos formação de sistema límbico. O sistema límbico é responsável pela memória, é responsável pela emoção e responsável pela sexualidade. Então, quando nós trabalhamos a emoção da criança, nós trabalhamos a amígdala, trabalhamos hipocampo, que trabalha a memória, e trabalha ligado direto ao córtex pré-frontal, né? Então, de funções executivas superiores. Então, a emoção tem uma relação intrínseca com cognição. Né? O Henri Vallon dizia a importância do afeto no desenvolvimento cognitivo. Eu dou palestra no Brasil inteiro e fora dele, e digo para as diretoras, não adianta fazer reunião de pais, só para ouvir elas perguntarem, mas por quê? Porque só vai os pais dos melhores alunos. Quanto mais afeto, afetividade também é cobrança, é punição, não é? Mas quanto mais presente nós estamos junto às pessoas, mais desenvolve essa questão emocional e com isso desenvolve mais essa questão intelectual. Então a emoção e a cognição estão inteiramente ligadas. Vão pesquisar crianças que têm um desenvolvimento fantástico na escola em a relação de família. E depois pegam as crianças que têm uma escolaridade muito baixa, às vezes nem família não tem. Então, a relação família hoje, em relação a essa proximidade e emoção, é questão sine qua non no desenvolvimento. Eu quero, finalizando, só enfatizar a esse trabalho da neuropsicopedagogia, e o senador Romário, que é do Rio de Janeiro, está aqui, enfatizar a Faculdade São Fidélis, que é uma das poucas faculdades no Brasil que investe em pesquisa, senador. E lá está sendo um trabalho fantástico junto à Prefeitura de São Fidélis para um neuropsicopedagogo em cada escola, para que ele trabalhe tanto o desenvolvimento intelectual da criança que não tem nenhuma patologia, como de educação especial inclusiva. Tá? Com o presidente, o diretor-presidente, seu Sandro Albino Albano, a Andréia Shirley, que é a diretora, e o professor doutorando Fabrício Cardoso e a professora doutora Rita Russo, que são grandes pesquisadores na área. Então, eu quero deixar a vocês um convite até para, se quiserem conhecer a Faculdade São Fidélis, no Rio de Janeiro, uma das poucas faculdades no Brasil que estão investindo hoje em pesquisa e existe um projeto já atual de um neuropsicopedagogo para que ele entenda todo esse procedimento neurológico para que a gente ajude essas crianças. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Antônio Correia. Obrigado também por essa informação. Passo a palavra agora. Antes de passar a palavra, eu gostaria de chamar aqui a senadora Alice da Mata para presidir esse finalzinho de sessão.